Te exaltamos, Señor, porque eres maravilloso. Nos cuida, Padre. Te damos gracias, Señor, por recibirnos de brazos abiertos en aquella cruz. Te damos gracias por tu sacrificio de vida que nos dio, Señor, la libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Dile, Señor, mi dolor quitaste. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás. Cristo Jesús, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás. Cristo Jesús, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra.
exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Aleluya, muchas gracias. Puede tomar su asiento, dando gloria a Dios. Ele ha hecho en la mañana y me devolvió el peso, la carga. Ahora otra. Ya me sentía livianito. Pero pastor Evandro, pastor Evaniza, muchas gracias. Gracias a todos los obreros que estaban ahí. Nosotros hemos visto que Dios ha hecho cosas espectaculares, cosas tremendas aquí en este lugar, ¿no? Y nosotros también allá conectados, y estaba con nosotros el presbítero Castro, la diaconisa Meire, estaba el presbítero Iván, la diaconisa Isabel nos acompañó, y de allá nosotros también aquí mirando lo que Dios estaba haciendo aquí en este lugar, ¿no? Pero ha sido un tiempo de renuevo, ha sido un tiempo de bendición. Hemos estado con el pastor Zenildo, y quiero pedir a la iglesia para que esté orando por la vida del pastor Zenildo. Para quien no conoce el pastor Zenildo, la pastora Alzira son los pastores de Koinonia Church, que es la Assembly of God, ¿ah? Koinonia Church. Entonces, así que esté orando por el pastor Zenildo y la pastora Alzira, que son los pastores allá en Londres de Koinonia. El pastor Zenildo, para quem não sabe, ele tem 74 anos. Pero vosotros has visto quando ele vem aqui, ele sube essa escalera correndo e baja correndo. É um homem que nós miramos e tem muito vigor, pero às vezes o corpo não corresponde com que a mente está ativa. E ele está passando por um momento muito delicado, que ele tem um problema de coração, tem um marca-passo. E esta semana, quando estávamos aí, ele ha ido assim uma consulta médica, volvió, se acostou, pero nós estávamos no comedor. Quando ele vino ao comedor, nós temos notado que o pastor Zenildo não havia sangue na cara, estava branco, pero branco. Eu disse, Senhor. E quando ele se acercou a nós, hemos posto a mão, estava frio. Eu disse, Senhor, esse aqui é um muerto viviente. Parecia que estava morto, frio. E preocupado, correu a máquina, começou a medir sua tensão. Hermano, a máquina não detectava. E nós, a tensão, e nós quedamos assim preocupados. E disse, que passa? O presbítero casou, põe aqui, aposto no braço para ver se bem. E a diaconisa também aposto bem. Eu aposto a pastora. Pero quando volvia a poner ele, pastor Zenildo não detectava. E a pastora via que chegava a um 5 a um 4 e pum, e a máquina se bloqueava. Hermano, é só a misericórdia de Deus. Esté orando, porque os médicos lhe han dado uma notícia de dizer, e é uma notícia não muito boa, pastor. Assim que vamos estar orando por el servo de Deus. A igreja de Londres manda um abraço para todos vosotros, Koinonia Londres, manda um abraço para a igreja madre. E como igreja madre, seguimos orando por a vida de los servos de Deus naquele lugar. Amém. De verdade que há uma necessidade muito grande de la palavra de Deus naquele lugar. Amém. Bueno, pues vamos estar aqui predicando a palavra de Deus, porque hoje é culto de Santa Cena. En la mañana ha estado muy bien, los que estaban aquí. Y cuando nuestro hermano diácono Carlos empezó a predicar, yo dije, será, nosotros no hemos combinado nada, pero cuando Dios está en el asunto, todo va bien. Ahí llega aquí el presbítero Henry y empieza a leer la palabra, dice, parece que
Não sei, parece que hemos combinado todos, ¿no? Entonces eu disse, uy, que cosa. Ele ha leído em São João 16, não é verdade? E eu vou ler em São João 19, imagínate, que cosa. E casa lo mismo, não é verdade? Então é como que Deus está no assunto. Amém? Deus está aqui. Eu quero que tu abras sus Bíblias comigo. Nós vamos allá em São João capítulo 19. São João, vamos aqui buscar na minha Bíblia também. São João 19. Glória a Deus. Que bueno esta tarde tão hermosa que o Senhor nos dá. É verdade? É maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. São João capítulo 19, a partir do versículo 31, ok? Glória a Deus. Dice la Biblia, la palabra de Dios que es bendita y eterna por los siglos de los siglos. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Repito, para que tú entiendas. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuese quitados de ahí. Vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas quando chegaram a Jesus, quando le vieron já muerto, não le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y ele que lo vio da testemunho, y su testemunho es verdadero. Y ele sabe que dice la verdad, para que vosotros também creáis. Porque estas coisas sucederam para que se cumplissem as escrituras. Não será quebrado o hueso suyo. E também outra escritura dice: miraram al que tras passaram. Agora vamos entrar no seguinte, no 38, que dice assim, mira. Depois de esto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, ele que antes havia visitado a Jesus de noite, vino trayendo compuesto de mirra e de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos y con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo. Repite conmigo: un sepulcro nuevo, en la cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca,
pusieron a Jesús. Amén. Yo quiero que tú digas a la hermana, a la persona que está a tu lado, y así: Dios está en el control. Ahora tú vas a decir de otra manera, vas a decir: Jesús está en el control. Y Él está en el control de todo. Por más que tú no creas, Él está en el control de todo. Por más que nuestra fe vacile, Él sigue en el control de todo. Si tú crees o no crees, si tú tienes fe o no tengas fe, Él está en el control de todo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Otra vez, Jesús está en el control. Nosotros, cuando miramos las escrituras, vemos algo extraordinario aquí. Algo impresionante. Yo no sé si tú has leído eso, pero aquí me llama la atención de estos dos personajes que aparecen justo en la crucifixión de Jesús. Dos personajes aparecen justo a tiempo. Pero la Biblia no habla mucho de estos hombres, de estos personajes que estaban en anonimato. Pero ¿por qué estos dos personajes estaban en el anonimato? El primero era José de Arimatea. Ahora, José de Arimatea, este hombre tenía un sepulcro, ¿sabe dónde? En el jardín cerca de donde crucificaban las personas. Ahora, ¿por qué este hombre tenía justo ahí ese sepulcro nuevo? Nunca había puesto a nadie. ¿Sabe por qué? Repite conmigo: porque Dios está en el control. Y la Biblia dice que si miramos un poquito allá detrás, nosotros vemos que Jesús, Ele foi crucificado, ¿sabe qué hora? A la hora tercera. A la hora tercera, eso significa a las 9 de la mañana. Pero dice la Biblia aquí, o sea, a las 9 de la mañana de viernes. Pero dice la Biblia que la hora sexta, ¿sabe qué hora es la hora sexta? A las 12 del mediodía. Dice que hubo una oscuridad, pero esta oscuridad duró hasta la hora novena. ¿Cuántas horas fueron de oscuridad? 3 horas de oscuridad. Pero dice la Biblia que la oscuridad era tan fuerte como en aquella oscuridad cuando antes de la Pascua hubo allá en el Egipto. Pero la oscuridad de Egipto fueron 3 días. Y aquí vemos 3 horas. Pero todo estaba apuntando para lo que iba a suceder allá en la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, en cada detalle del Antiguo Testamento Jesús estará ahí. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, Jesús estará ahí. Pero Jesús, Ele tenía que cumplir esta ley. Ele tenía que cumplir lo que decía de Ele allá detrás. Porque en cada letra, en cada frase, ahí está Jesús. Aleluya. Ahora vemos lo que está sucediendo ahí. Que está sucediendo allá en el monte de la calavera, en el monte Calvario, allá en el Gólgota. Ahí vemos Jesús siendo crucificado a las 9 de la mañana. Y al mediodía, a la hora sexta, una oscuridad tremenda que cubrió la tierra. Pero esta oscuridad duraron 3 horas. Y yo pregunté, ¿por qué esta oscuridad? Dice la Biblia que cuando esta plaga de la oscuridad sucedió allá en el Egipto, dice que la oscuridad era tan densa que se podía palpar la oscuridad. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo es eso? ¿Se puede palpar? Dice que se podía palpar la oscuridad de tan densa que era la oscuridad. Y yo estaba preguntando, ¿y por qué oscureció todo de repente? Cuando Jesús estaba en la cruz, justo ahí, en
neste momento, chegando cerca da hora novena, o Senhor dá grito na cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus mío, ¿por que me has desamparado? Isso podemos ver aí em Mateus 27, no capítulo 46. Deus, agora entendo por que a oscuridade. A oscuridade é porque neste momento esta oscuridade que cobriu a terra. Escute-me bem, não é uma tempestade de arena que vem do Sahara. Não é isso. Não é um eclipse. Conforme alguns estudiosos liberais dizem que foi um eclipse, não foi nada disso. Foi algo sobrenatural, senão que uma oscuridade que vino do cielo, que cobriu toda a terra. Neste momento, Jesus estava sendo abandonado por seu Padre, e toda a natureza reconheceu que Jesus estava sendo abandonado. Hasta a própria natureza lhe deu a espalda. Sabe por quê? Porque neste momento, diz a Bíblia, que Ele estava levando toda nossa maldição. Todos nossos pecados estão sobre Ele. Ele se tornou maldição em um madeiro por minha culpa, por sua culpa, por nossa culpa. E disse Gálatas capítulo 5:21, diz: al que não conheceu pecado, por nós lo hizo pecado. Al que não conheceu pecado, por nós se hizo pecado, para que nós fuésemos hecho justicia de Deus. Las tinieblas representa el juicio por la cual Jesús tuvo que pasar, por hacerse maldición por nosotros, conforme relata Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. E diz a Bíblia que a hora novena, ou seja, às 3 da tarde, Jesus entrega seu Espírito. Às 3 da tarde. E faltava poucas horas para começar já o sabate. Poucas horas faltava. Como às 6 da tarde já começava outro dia. E Jesus não podia estar no madeiro quando Ele entregou seu Espírito. Jesus não podia estar aí. Por isso que eles disseram: bueno, pues, mátalo já de uma vez. Não pode estar no madeiro. Rompe a perna. Porque quando os ladrones estavam aí na cruz, um em cada lado de Jesus, quando os ladrones estavam aí, os dois ladrones estavam vivos, e seguramente quando mirou para Jesus, quizás han visto que Jesus estava vivo, e disse: não, rompe-lhe a perna. Por quê? Porque quando rompia a perna daquele que estava crucificado, que hacía assim, a pessoa já não tinha mais sustento em suas pernas, então asfixiavam e morriam. Pero quando chegou e rompeu a perna dele primeiro, pá! E vai a perna dele segundo, pá! E quando chega em Jesus, já está morto. Já está morto. Comprovemos-nos. E correram na lança e atravessaram seu costado. E neste momento que atravessaram seu costado, saiu sangue e água. Só através da sangue e através da água que nos purifica, e a sangue nos justifica. Aleluia! A sangue nos justifica.
e a água nos purifica. Por isso que necessitamos cada dia se purificar. Justificados já fuimos por la sangre, pero através da água nos santificamos cada dia. Que é a água? Sua palavra. Ai, ai, ai. Como digo o presbítero Henry, há uma presença de Deus. Jesus não podia estar aí nesta cruz. Faltava pouco já. Agora o que me chamou a atenção, José de Arimateia, quando viu, ou seja, os homens, isso me chamou a atenção, receberam um ordem para romper a perna de Jesus. É interessante que eles não cumpriram a ordem, pero hicieron algo que não estava na ordem, sino que ultrapassaram. Pero isso, repito-me, sabe por quê? Jesus está. Ele seria que ser traspassado, sabe por quê? Porque Jesus está no controle e está allá detrás em Salmo. Que seu costado seria traspassado. Ele foi à cruz a cumprir um propósito. Por quê? Porque ele está no controle. Agora aparece um José de Arimateia e vai delante de allá del oficial y le pide el cuerpo de Jesús. Oye, dame el cuerpo. Pero ¿quién era este José de Arimateia? Pregúntamelo. ¿Quién era? Un discípulo de Jesús que era secreto. ¿Ya viu discípulo secreto? Es como el agente 007 de Deus. Agora me pergunta por que ele era um discípulo secreto. Para cumprir um propósito na cruz. Ele era um discípulo secreto, José de Arimateia. E ele era, ou seja, pertencia ao grupo de los judíos, pero nadie sabia que ele era cristiano. É igual muito trabalha em um lugar e sai. Pero vá porque para não descer mesmo com vergonha. Pero José de Arimateia era para cumprir um propósito. Por quê? Jesus estava nele controle. Imagina se os judíos supieram que ele fora cristiano. Tu pensa que lhe daria o corpo de Jesus? E por que José de Arimateia escolheu o justo lugar para ser um sepulcro novo, nuevito, aí no jardim, cerca do monte de la crucifixión? Justo aí. Por quê? Porque Jesus estava nele controle. Porque Jesus sabia que ele ia morrer esta hora. Não, ele ia morrer, não, ele ia se entregar esta hora. Então, o que Jesus ha hecho? Preparou este homem chamado José de Arimateia, o discípulo secreto, para ser um sepulcro, porque ele estava no controle. Imagina a voz vindo ao ouído de José de Arimateia: prepara um sepulcro. ¿Para quê? ¿Para quê? Justo aí, cerca de los muertos, cerca deste lugar horrible. Não, como pode? Não, prepara aí um sepulcro aí. Há um propósito a cumprir. Aleluia, prepara, eu estou no controle. Prepara. Há coisas que nós não queremos fazer, mas o Senhor está dizendo: hazlo. Agora mesmo para ti parece algo insignificante, pero hazlo. Eu não veio a hora, eu veio depois. Em vista do tempo, a hora, pero não assim para a hora. Se é necessário dar um abraço, se é necessário dar uma sorrisa, por mais que tu estás triste, estás ofendido, hazlo agora. Pídele perdão agora. Agora, José de Arimateia seguramente obedeceu a voz de Deus e ha hecho o sepulcro. Lo preparou aí, cerquita. Agora vai, pide
el cuerpo de Jesús y le libera el cuerpo de Jesús. A ver lo que ese judío quiere hacer con este cuerpo. Pero no sabía que ele era um judío cristiano. A ver lo que esse judío vai fazer com este corpo. Seguramente vai desaparecer. Ou seguramente, não sei o que ele vai fazer com este corpo. Aí dizem que não sei se é, claro, uma pessoa pesa. Eu não sei quantos quilos Jesus pesava. Mas tinha que correr e sacar Jesus de aí rápido, porque faltava poucas horas já para entrar em outra etapa del Shabbat, de la Páscoa, a víspera de la Páscoa. Não é, pastor? É isso mesmo, não? Corrija aí, maestro. Entonces, e mira o que passou. Agora faltava poucas horas e José de Arimateia já sabia disso e disse: "Ora". E sabe quem aparece? De repente, outro personagem. Sabe quem aparece? Um personagem chamado Nico. Este era maestro de la lei. Que assim este maestro de la lei ponendo a mano em um corpo muerto? Que assim José de Arimateia, sendo judío, ponendo a mano em um corpo muerto. Ele estava imundo, ele não podia participar mais da Páscoa. Tinha que purificar-se. Que assim? Nicodemos, te ajudo, José. Vem, Nico, vem. Aí vem Nico, vamos, sácalo. E disse na Bíblia que Nicodemos trajo mais de 30 quilos de espécies aromáticas para untar o corpo de Jesus. Pero como? Como este homem já sabia? E quem era Nicodemos? Se tu mira aí em São João capítulo 3, diz a Bíblia que ele saiu de noite para interrogar a Jesus, para que nadie o viera, que ha ido a ter um encontro com Jesus. Ele era maestro de la lei, sabia o homem. E chega adelante, vamos a ver o que ele disse para o Senhor quando ele encontrou. Mira o que ele disse para Jesus. Dice: havia um homem, capítulo 3:1, ¿vale? De Juan. Havia um homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, um principal entre los judíos. Este vino a Jesus de noite e lhe dijo, mira o que ele dijo: Rabí, sabemos que has venido de Deus. Ele elogio, ¿ves? Sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Não escucha. Tu pensa que Jesus é igual a nós outros? Que quando viene e habla algo assim, nós, mira que bueno, que elogio, es isso mesmo, que água, é isso. Jesus, sabe o que Jesus ha hecho? Le lançou outra pergunta, uma resposta, e disse: respondeu Jesus e lhe dijo: de cierto te digo, que el que não naciere de novo não pode ver o reino de Deus. Já está. Ele vem com elogio. Jesus não se deixa levar por este elogio que ele traía. Jesus era, e Jesus podia recebê-lo porque ele é. Pero ele disse assim: Senhor, nadie pode fazer estas señales se Deus não está com ele. Sabe o que ele disse? Toma vergonha nesta cara e nasce de novo. Assim Jesus, toma vergonha e nasce de novo. Pero como? Como? E sabia doutor, e era doutor da lei. Pero como nascer? Tenho que entrar no ventre de minha mamãe e nascer outra vez. Esse vez não sabe de nada. Se tu não entende as coisas naturais, como vai entender as espirituais? Pero eu não sei o que passou com este homem, com este encontro que tuvo com Jesus. Seguramente sua cabeça le deu um lío na cabeça. Ele disse: não, este homem tem algo. E seguramente ele disse: eu tenho que seguir a este homem. Eu serei um seguidor deste homem. Ai. Não, mira.
Y dice al versículo 13 del mismo capítulo, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él está hablando para Nicodemos. Dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí Nicodemos dice: eso yo conozco. Eso yo conozco, eso yo sé, eso está en la ley, eso está en la ley, eso es lá como Moisés sucedió con la serpiente. Eso sim yo conozco, eso sim yo conozco. E quando ele viu que ellos levantavam Jesus sobre la cruz, ele disse: verdadeiramente, verdadeiramente esse é o Hijo de Deus. E sabe o que hicieron? Já estou terminando. Sabe o que hicieron? Sabe o que hicieron? Cogeram o corpo de Jesus e levaram e puseram em um sepulcro nuevo, nuevito, nuevo, preparado para Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus está. Agora me pergunta se não houvera este sepulcro novo. Agora me pergunta se não houvera este sepulcro, o que haria com o corpo de Jesus? Chegando já a hora, faltando poucas horas já para que não podia tocar em nada mais, já não podia mover com mortos. O que haria? Sabe de onde ia lançar a Jesus? Seguramente em um basureiro. Um basureiro hacia afuera da cidade. Chegar e lançar Jesus aí, já está. Agora, se lançasse Jesus em um basureiro, o que passaria? Não íamos ter notícia de que Jesus havia ressuscitado. Pero Jesus estava nele controle. Jesus sabia hasta el sepulcro. Então, quando chegou a hora novena, Jesus, allá em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50 e 51, diz: mas Jesus, havendo outra vez clamado a grande voz, e entregou o Espírito, repito-me, entregou o Espírito. E é aqui, o velo del templo se rasgou em dois, de arriba abaixo. Repito, de arriba abajo, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabe lo que pasó ahí? Los santos se levantaron, resucitaron. Dice la Biblia que, ay hermano, ¿sabe por qué sucedió eso? Porque Jesús estaba en el controle. Mataram Jesus? Hermano, mataram Jesus? Não. Nadie matou a Jesus. Ele se entregou. Ele disse: em suas manos eu entrego mi espírito. Sabe por quê? Porque Jesus está nele. Lo mais interessante é ver cada detalhe. Outra vez, repita-me: Jesus está no controle. Jesus estava no controle quando foi arrestado. Tanto que quando Judas chegou com os soldados para arrestar-lhe, ele mirou para Judas e disse: a que viene, amigo? Lo que tienes que hacer, hazlo ya, porque estou no controle. Jesus estava no controle quando Pedro lhe nega. Sim, sim. Por quê? A partir desta negação, Deus transformaria o coração de Pedro para ganhar miles e miles de almas. Jesus estava no controle quando foi interrogado por Pilatos. Tanto que a mulher de Pilato chega: não te metas com este homem justo, porque esta noite eu fui perturbada de um sonho.
um sonho que me perturbou muito. Deja este homem. Sabe por quê? Porque Jesus estava nele controle. Jesus estava nele controle quando foi crucificado. Jesus estava nele controle quando estava em meio de dois malhechores. Jesus estava dizendo: de mi lado há um que crê, pero ao outro lado há outro que não crê. E al que crê, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava na cruz, pero havia um dicho allá em cima de sua cabeça. Que tinha aí? Que ponia? Jesus o quê? Em que idioma estava? Em grego, arameu não? Arameu e latim. Dile comigo assim, sabe o que é isso? Um tratado evangelístico. Por quê? Porque era a época da Páscoa, era a época de festa em Jerusalém. Havia assim de gente. E todos passavam e via lá o tratado. Jesus, rei dos judeus, sendo evangelizado. Sabe por que isso? Sabe por que puseram esta plaquita aí arriba? Sabe por quê? Porque Jesus estava nele controle. E outra coisa, Jesus estava nele controle quando foi traspassado, porque estava escrito que ia suceder, porque Jesus estava nele controle. Jesus estava nele controle quando foi sepultado cerca do monte da crucificação. Estava nele controle. Nenhum impío podia poner. Nenhum impío pôs mano nele. Nenhum impío puseram a mão em Jesus. Sabe quem pôs a mão em Jesus? José de Arimateia e Nicodemos. Sabe por quê? Porque Jesus estava nele controle. Aleluia. José de Arimateia e Nicodemos, os dois discípulos privilegiados. Sabe por quê? Porque Jesus estava nele controle. José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, pero Nicodemos, ele que foi encontrar com Jesus por la noite e recebeu. Agora, Jesus estava nele controle quando ressuscitou. E Jesus sigue no controle, estando à la diestra do Padre. E estar aqui. Dile para quem está a tu lado: por que te preocupas? Por que te abates, oh alma minha? Jesus está no controle. Outra vez, Jesus está no controle. Sabe esta aflição que tu estás passando? Não te preocupes, Jesus está no controle. Este vento que se levantou contra a sua vida, esta maré terrível, não te preocupes, Jesus está no controle. Este jefe não quis dar-te trabalho, não te preocupes, Jesus está no controle. Aleluia. Sua hija ha sido desobediente, tranquilo, Jesus está no controle, porque ellos están en el anzuelo de Dios, e Deus hará assim, eles vêm. Jesus está no controle. Não te desesperes, dile para que está a tu lado: não te desesperes, Jesus está no controle de cada situação. Nos ponemos de pé. Tu pensa que Nicodemos e José de Arimateia se preocupou em pôr a mão nele cadáver? Aí já dava igual. La tradição de la Páscoa. Não, tu não entendeu. Para José de Arimateia e Nicodemos, já dava igual a tradição da Páscoa que eles iam celebrar, porque a Páscoa para eles já havia celebrado. O cordeiro já havia morto, já estava, se entregou.
Agora, eles sabem o que eles disseram? Já que a Páscoa já está hecha, o sacrifício já está hecho, agora vamos sepultá-lo allá onde ele demanda que seja sepultado. Porque essa pedra que está lacrada, uma pedra pesada, vários homens tinham que empurrar a pedra para sacar a pedra da porta do sepulcro. Ele estava aí, vamos pôr tudo lacrado. Aí viene ela, agora me olvidei. Pilatos manda poner aí um seio romano para nadie violar a pedra. Tudo tinha que cumprir. ¿Sabe por quê? Porque Jesus está no controle. Pero dice a Bíblia que quando as mulheres chegaram na manhã, ao terceiro dia, a pedra já estava removida. Quem removeu a pedra? A pedra já estava removida. E quando entraram, vem Pedro e Juan. E quando mira dentro, não havia nada. Onde está? Onde está? Onde está? Pero vê, Pedro, as mulheres havia dicho que o sepulcro, a pedra estava removida, Pedro. Pero nós não queríamos crer, ou não creíamos. Então vimos que venir para ver e crer. Pero vês, está vazia. E por que está vazia? Porque Jesus ressuscitou. E agora aí, tudo que ele não estará aqui. Ele é ressuscitado. Aqui não há nenhum resto mortais. Ele é ressuscitado. Mira ele aí, ele aí, ele aí, ele aí. Mira para a pessoa que está toda a mesa. Ai, Jesus em ti. Ai, Jesus está em ti. Mira, aí ele aí, mira ele aí. Ele está aí. Mira. Ele está em ti. A Bíblia diz que somos templo e morada dele. Ele está em ti. Sabe por que ele está em ti? Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus está em ti. Solamente aqueles que sentem que Jesus está em ele, levanta a mão. Então tu vai dizer assim: Jesus está em mim. Não, esse é flojo, habla mais forte. Já que Jesus está em ti, habla assim com ele: Senhor, tu estás em mim, tu tens o controle. Eu te entrego toda a minha vida para ti e controla-la. Agora sabe o que o Senhor vai fazer contigo? Vai controlar suas emoções, vai controlar sua boca, Ele vai controlar seus olhos, Ele vai controlar seus ouvidos, Ele vai controlar suas mãos, Ele vai controlar seus pés, Ele vai controlar todo o seu corpo. Tu has dicho, toma o controle, prepárate. O controle tem Ele agora. Aleluia. Glorifica o Rei de Glória.